A gente vai dar início aqui ao PEV Convida. Então, só apresentando os nossos convidados, a gente tem o Guilherme Stewart e o Renato Stewart, os dois fundadores da RGS, uma grande boutique de M&A aqui na Faria Lima. E a entrevista em si, a gente está com algumas perguntas aqui, a gente vai fazer para eles. E, no final, a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas que vocês quiserem, fiquem à vontade. Acho que, de iniciativa aqui, vocês contarem um pouco da trajetória de vocês, para terem uma ideia, explicar como que funciona essas áreas e também como que tudo isso ajudou para o início da RGS. Seria um bom começo. Fique à vontade. Obrigado. Bom dia a todos. Antes de começar, acho que, falando por mim e pelo Renato, é um enorme orgulho estar aqui. A gente faz parte de terceira geração de politécnicos, então, nosso avô não foi nem aqui nesse campus, fez poli, o meu pai fez poli, tios fizeram poli, e nós dois fizemos poli. Até a gente estava falando agora aqui, até entrou junto conosco uma prima nossa, pela sequência familiar do que a poli representa. Então, eu acho que para a gente estar aqui, voltar, eu acho que eu já tinha eu tenho 18 anos de formado, que voltar aqui é uma sensação super legal. Eu acho que tem muita coisa que permanece parecida, outras coisas que mudaram. A gente fica super curioso para saber o que mudou. A gente veio falando aqui nos bastidores. Mas até antes da gente começar a falar sobre RGS, até a nossa carreira, só para entender um pouquinho aqui o patamar que cada um está a respeito de... Esse aqui é um evento da Polyfinance, mas, eventualmente, nem todos conhecem sobre o mercado financeiro, entendem o que é fusões e aquisições, para a gente evitar ficar falando jargão, mas também, hoje em dia, num mundo de conteúdo infinito, a gente também não vai nivelar por baixo a conversa. Então, quem veio aqui que já conhece e queria ter mais profundidade, a gente pode trabalhar com mais profundidade, mas também indicar para as pessoas que ainda estão se familiarizando onde buscar mais informação. Então, só para entender, quem já conhece do que é fusões e aquisições, ou pelo menos mercado financeiro, se puder levantar a mão. Qual que é a diferença que você acha da nossa época, que tinha que levantaria a mão? Ninguém ia levantar a mão. Acho que na nossa época era, assim, provavelmente uns 10% levantariam a mão e que conheceriam sobre mercado financeiro e M&A. E isso acho que também tratando um pouco dos temas que acho que a gente vai falar, é uma mudança importante. Então, hoje, o acesso a conteúdo é praticamente zero, né? A dificuldade de você buscar o conteúdo, então, isso facilitou. O mercado aumentou, mas a competitividade pelo candidato vaga também, por mais que o mercado tenha aumentado, mudou muito. Então, acho que a vinda de vocês aqui para ouvir e discutir um pouco sobre as nossas experiências como politécnicos e o que vocês devem esperar para vocês no futuro é super interessante. E aqui só a última pergunta, só para entender, se você puder levantar a mão quem está no primeiro ano, segundo, terceiro, quarto e quinto ou mais. Não vou falar mais de 5, senão é sacanagem. Um só, legal. Não, na nossa época também tem um monte de gente com 7, 8, 9 anos aí de poli. Mas legal. Então, quer responder a primeira pergunta? Alô, alô. Ah, legal. Não, acho que vale comentar, como o Guilherme falou, terceira geração de politécnicos. Eu lembro quando, acho que tem muita gente do primeiro ou segundo ano, uma história legal eu entrei na vaga 736, né, de 750. Né. Eu ia bem na escola, o Guilherme também tinha super bem na escola, e eu fui muito mal na redação, né, na FUVEST. Não era nem Enem, era FUVEST. Então, eu já entrei na Poli achando que eu era o cara mais burro. Olha, tem 736 caras mais inteligentes que eu aqui. E na época a gente entrava em engenharia, você não entrava na carreira que você queria. E para mim foi ótimo, né? Porque se eu não ia escolher de jeito nenhum nada que eu queria. E aí, quando você vem para o primeiro dia, eu lembrava, era no auditório amarelo ou vermelho, tinha cara que chegava já com a calculadora 48. Eu não sabia nem o que era calculadora 48. Né? Então, o cara que já sabia mexer, livro de cálculo, no primeiro dia de aula. Eu falei, estou ferrado. Né? Certamente eu sou o cara mais burro aqui. Até quando chega a primeira prova de cálculo 1. Né? É cálculo 1, não é nem cálculo 0, é cálculo 1. Né? E
E aí todo mundo fez a prova, tinha uns caras que eram, não, fui super bem, ótimo. E no começo da Poli, né, quando você entrava em engenharia, era super competitivo o ambiente nos 2 primeiros anos, porque era por nota que você escolheria a sua carreira. E eu lembro o dia que o professor dava a nota, e não era, porque muito, eu lembrava era a nota no mural, mas na aula de cálculo, na prova de cálculo numérico, a primeira prova, o professor ele deu a nota, cálculo 1, ele dava a nota ao vivo para todo mundo ver. Então ele chegava aqui e ele falava a nota de baixo para cima, né? Então ele começava do cara que tinha ido pior, e ele começava fulaninho 0, fulaninho 2, 1. E aí você torcendo para nunca ser chamado, né? Para você ser o último. E eu lembro que os caras que mais pagavam, que sabiam, que já tinham lido tudo, a lição de moral incrível, né? O cara tirando 1, tirando 2, aquele cara que provavelmente nunca tirou na escola tinha tirado abaixo de 9, né? E eu fiquei super feliz, porque eu tirei 4,5. Eu falei, puta, fui um dos últimos a ser chamado. Eu falei, sensacional, não sou o cara mais burro aqui da Poli. Então, o legal da Poli é isso, né? Porque tem muita faculdade que o cara te dá uma... Você chega lá, o cara fala, olha, você é predestinado a ser o presidente da empresa. Não, não. O mercado é competitivo pra caramba, e um pouco que a Poli traz isso é essa competitividade. Então, isso é super legal. E, no final, a gente acabou indo super bem na faculdade. Eu consegui escolher, fui fazer engenharia de produção, porque eu quis. O Guilherme foi fazer civil, se formou... Que lugar você formou na civil? Formou em primeiro na civil. E aí, eu fui fazer intercâmbio, fui trabalhar com... Precisa ficar segurando? Não, estava segurando, estava doendo meu dedo já de segurar aqui o botão. Eu fui trabalhar com engenharia, fui para a França, trabalhei engenharia industrial, né? Eu trabalhava muito que eu fazia era a parte química de uma instalação industrial na França, achei legal pra cacete. O Guilherme fez um estágio em consultoria de engenharia. Quer comentar alguma coisa? Eu fui trabalhar na Agência Reguladora de Estradas de São Paulo, né? Era uma consultoria de projeto para construção das estradas que hoje todo mundo trafega, Bandeirantes, Anhanguera, Rodoanel, etc. Era um trabalho bastante interessante. Eu ficava conferindo projeto, organizando um armário de projetos na prateleira, e fazendo conta de orçamento de infraestrutura, de obra, de ponte, etc. Conceitualmente era interessante, o dia a dia do trabalho era das 8 às 5 e o tempo não passava. Eu ficava das 8 às 5 e eu ficava absolutamente alucinado que o tempo era estático, não andava. Era um sinal isso para mim. E o que a gente via, né, quando eu voltei do intercâmbio, estava super entusiasmado com a área de engenharia, né? E como eu fui fazer um ano de intercâmbio, eu voltei, os meus colegas estavam um ano na minha frente. E aí eu via que os caras bons, os caras que eu admirava, estavam indo para o tal do mercado financeiro, e naquela época existiam basicamente ali o Credit Suisse, o BS, que tinha acabado de comprar o Pactual, e o JP Morgan. Nenhum banco, tipo Itaú, Bradesco. O Itaú não existia, o Itaú BBA ainda, não existia o Bradesco BBI, então só existiam os bancos gringos, e no caso até o UBS Pactual e o Credit Suisse tinha comprado garantia. Então era comum vagas de M&A, Investment Banking, primeiro, boutiques nem existiam quase. Investment Banking existiam 2 vagas, 3 vagas no ano, né? Então quem trabalhava com M&A e Investment Banking na nossa época, isso lá por volta de 2006, 2007, era o gênio da turma, era o cara bom pra cacete. E a gente até comentou, na nossa história, na nossa família, ninguém era do mercado financeiro. Então a gente não sabia, não tinha ninguém experiência em casa que trabalhava. A nossa decisão de ir trabalhar em M&A IB, a gente não fazia a menor ideia que fazia, que é muito diferente. Aqui, certamente, se a gente estivesse no lugar de vocês, a gente não levantaria a mão. A gente não saberia o que é M&A. Acho que eu nem estaria aqui, não sabia. Nem estaria aqui, eventualmente. E a gente foi justamente porque a gente sempre foi muito ambicioso, né? Então, eu não comentei, mas a gente foi campeão brasileiro de natação, campeão brasileiro de polo aquático, sempre foi muito competitivo. Então, se a gente via onde os caras bons estavam indo, não ia pensar 2 vezes. Se os caras bons estão indo trabalhar com M&A, com IB, é lá que a gente quer ir, né? Na época, o Guilherme acabou indo para o JP Morgan, né? E a convite de um amigo. Então, quer dizer, é inaceitável a minha atitude hoje, tá? Quer dizer, eu fui buscar entrevistar no banco ou para fazer investment banking, porque um amigo, felizmente, um grande amigo nosso, que trabalhava no JP Morgan, falou: Gui, eu te conheço, você vai gostar disso aqui. Porque, para mim, ser caixa de banco ou trabalhar em investment banking não tinha diferença, né? Então, eu cheguei para a entrevista
falando que, olha, eu não tenho a menor ideia, mas eu aprendo rápido. Não façam isso hoje, tá? É garantia de que não vai ser contratado, tá? Porque hoje não tem essa desculpa. Hoje a desculpa, você não conhecer do que você está indo buscar ou fazer entrevista, meio que é inaceitável. Você deveria pesquisar e muito, não só sobre a instituição que você vai trabalhar, com quem você está falando, e isso faz uma diferença muito grande. Quem fazia isso na nossa época era quem orientava muitos alunos para fazer isso era a GV. O candidato da GV sempre chegava preparado para a entrevista, o candidato da Poli tinha a desculpa, na nossa época, de chegar perdido. Não tem mais, tá? Eu acho que essa desculpa, eu acho que a presença de vocês aqui mostra muito o interesse e a realidade de mercado hoje, tá? E eu acho que é legal comentar, porque hoje vocês têm a opção, né, de trabalhar num banco de investimento ou numa boutique. É uma das perguntas que vai vir, mas eu acabei indo para o UBS Pactual, que o UBS tinha acabado de comprar o Pactual, acho que a semana que eu entrei foi exatamente a semana que juntou no mesmo escritório uma cultura Pactual e uma cultura UBS de banco gringo. Né? Então, poder conviver nessa experiência de você tinham pessoas com perfis culturas completamente diferentes dentro do mesmo ambiente, foi muito interessante. Né? Eu acho que eu me sentia um coringa, porque eu não era nem da turma do Pactual, nem da turma do UBS. Eu era o cara que acabou de entrar, que não tinha feudo nenhum, não tinha nenhuma ligação com ninguém. E eu sempre tive um pouco o perfil de saber transitar bem. Então, acho que não adianta... Aqui na Poli, a gente vai aprender a fazer cálculo, vai ser bom de matemática, puta, vamos fazer valuation, é ridículo, para que tudo que a gente passa aqui nos 5 anos, a teoria financeira do que vocês vão usar, mas nem de perto é tão complexo quanto aquilo que vocês aprendem na faculdade. Então, vocês vão tirar de letra a parte técnica. Porém, não é suficiente. Né? Então, uma das coisas que nos permitiu crescer super rápido, seja no JP Morgan, seja no BS Pactual, que depois virou BTG, foi a nossa habilidade de saber transitar bem, conversar, entender, que é o lado mais emocional, né? De como você lê as pessoas que você está trabalhando, como que você se comunica. Porque, naturalmente, no início da sua carreira, até como estágio, analista, a sua habilidade de sentar e trabalhar para caramba, fazer uma planilha bem feita, ter raciocínio lógico, ela é muito importante e fundamental. Só que você não evolui na carreira se você não tiver ao lado do social skills, né? De saber se comunicar. E isso foi uma puta vantagem para a gente. Né? Então, a gente acabou crescendo super rápido dentro do banco. A gente sempre se identificou na nossa carreira, até um pouco do que era visto, né? Que a gente era do time A dos bancos, né? Então, a gente era quem estava performando bem. E, na nossa época, você trabalhar em boutique era o equivalente a você trabalhar quase que na 2ª ou 3ª divisão do Brasileirão. Né? Porque era, olha, ou você vai para banco, ou se você foi para uma boutique é porque você não passou num dos grandes bancos. Né? Então, existia, até hoje, a gente não gosta muito do termo boutique, porque tinha um tom pejorativo na nossa época, que era, olha, aquele cara que não passou no banco. Né? Tanto que quando a gente tomou a decisão, isso já para o voto final de 2012 e 2013, que a gente tomou a decisão de montar a RGS, e a gente comentou no banco, olha, a gente vai montar uma boutique de M&A, e o pessoal falou, pô, vocês são loucos. Né? Como assim? Coitados, eles ficaram com pena da gente. Falaram, por que vocês vão montar uma boutique? Pô, nosso pai não acreditava. Falou, vocês são loucos, vamos montar uma boutique com 27 anos de idade. Vocês têm uma carreira brilhante pela frente e vão montar uma boutique. Então, tinha um pouco esse tom pejorativo e um pouco do que era o nosso drive para montar a RGS a gente via no mercado americano, no mercado europeu, você tinha boutiques como um Rothschild, um Lazard, até uma Houlihan Lokey, que entregam um serviço de altíssima qualidade, times de excelência, porém, quando você olha até no mercado americano, eles atuam principalmente no middle market. Né? Então, o que a gente via de oportunidade no Brasil era isso, olha, existe espaço, primeiro os bancos, quando 10 anos para frente que a gente estava lá no banco, todos os bancos montaram bancos de investimento, até o Banco do Brasil, o Itaú, que eu comentei. Então, o mercado ficou super competitivo nos deals grandes. E no Brasil não tem tanto deal grande, na verdade. Né? E o grande passo é que a grande maioria das transações que acontecem no Brasil e as empresas no Brasil são empresas de middle market, são empresas familiares. E o que a gente via de boutique naquela época, o nível de excelência e qualidade de serviço deixava muito a desejar.
Então, o nosso motivador foi falar, existe um mercado enorme, a gente sempre se identificou, a nossa carreira inteira, a decisão de fazer poli, a competitividade que a gente quis, onde a gente quis ir trabalhar, era buscar excelência, ser reconhecido pela excelência que a gente faz. Acho que um pouco politécnico é um pouco nisso, né? Você quer mostrar que, pô, fui fazer poli. Então, você busca um pouco essa associação. Então, a gente queria montar uma boutique que tivesse esse perfil de excelência. Tá? Então, já não sei se eu respondi um monte de perguntas já na frente, mas fiquem à vontade para complementar aí, Gui. Entrando um pouquinho na RGS, você só podia contextualizar um pouquinho para todo mundo o que a RGS faz, qual é o tamanho das empresas que vocês trabalham, qual é o cheque médio, esse tipo de coisa. E você começou a falar também um pouco do início da RGS. Você poderia explicar como ocorreu a montagem do time, como foi esse começo, a capacitação dos clientes, como foi adquirir esses clientes, tudo isso? Legal. O que a gente faz? Tá? O termo técnico, fusões e aquisições, mergers and acquisitions, M&A. Tá? E, obviamente, a gente hoje também, além do M&A, a gente faz operações de mercado de crédito de capitais, DCM, Debt Capital Markets. E o que significa isso? Vou gastar um pouquinho mais de tempo com M&A de forma simples. Tá? Existem vários motivos pelos quais empresas precisam ou levantar capital, em forma de novos acionistas e dinheiro para investir em mais negócios, ou empresários ou acionistas que pretendem vender as suas ações, precisam de liquidez, que a gente fala. Tá? Então, o trabalho do assessor de fusões e aquisições é facilitar, auxiliar empresários, sejam isso na forma do acionista, do diretor da empresa, ou CEO, do CFO, a buscarem essa solução de, normalmente, o que a gente chama de liquidez, seja para colocar mais dinheiro dentro de uma empresa, seja para colocar dinheiro no bolso do acionista que ele está trocando uma empresa de mão. Né? Ou seja, e aí isso pode acontecer juntando uma empresa com a outra, pode ser trazendo investidores para uma empresa, pode ser de diversas formas a gente faz isso. E tudo isso é um processo que, por um lado, se assemelha com compra e venda de imóveis, que você precisa encontrar compradores para um determinado ativo. Ao mesmo tempo, tem a grande dificuldade de um negócio de M&A é na precificação, porque diferente de um imóvel que você muda, o imóvel é imóvel, não se move, você está lá, ele continua com as mesmas características. Você comprou um imóvel, independe de quem é o dono. Claro, você pode decorar de maneira diferente uma casa ou outra, mas assim, não muda a gestão do imóvel. Né? Alguns vão até dizer que muda, mas... E empresa é da água para o vinho. Então, primeiro, como é que você diz quanto vale uma empresa? E aí tem todo o termo, todo mundo fala de valuation, etc. Isso aqui é um capítulo à parte que a gente pode gastar horas aqui falando. É um tema super interessante, porque não tem certo e errado, e aqui todos são engenheiros. Tem gente que adora olhar modelo de valuation com nível de precisão como se fosse um micrômetro, e o nível de precisão do modelo de valuation deve ser por volta de mais ou menos 20% a 25% de taxa de erro. Tá? Então, se for muito bem feito e dependendo do tipo de empresa. Tá? Então, tem um desafio de precificação e tem um desafio de, fundamentalmente, que você pode fazer transações parciais, compra metade, minoritário, majoritário, controle 100% de uma empresa e como essa empresa vai ser governada depois ali. Então, o nível de detalhe que envolve uma transação de compra e venda de empresa, seja investidores entrando, uma empresa comprando a outra, é enorme. Tá? É um trabalho que tem características artesanais, porque nenhuma empresa é formada, mesmo empresas que são competidores, Coca-Cola e Pepsi, cada uma é feita, chegou aonde ela chegou de maneiras distintas, e se você colocar uma para rodar conforme a outra, pode ser que não dê certo, ou pode ser que dê muito certo. Então, todas essas nuances de como você entende se um negócio vai dar certo ou não, por quê e como precificar, como estruturar essa transação, é uma complexidade assim, enorme e tem uma fascinação muito grande por isso. Tá? Então, sem entrar em muitos detalhes, isso é mais ou menos o que a gente faz na área de fusões e aquisições. Fundamentalmente hoje na RGS, por que é uma boutique? Porque a gente trabalha com transações de porte entre 100 a 1 bilhão de reais, são 100 milhões a 1 bilhão de reais, que a gente entende que é um mercado que a gente chama de middle market, tá? Que é um mercado que até, eu diria, mesmo quando a gente montou a RGS até 2018, 2019, a gente montou em 2013, é um mercado muito menor do que é hoje,
Tá? Então, um mercado que passou a ser um mercado bastante relevante, isso é super interessante para o Brasil por N motivos, a gente fala, se der tempo. E a gente focou nesse mercado. E, mais recentemente, a gente faz operações de crédito também. Tudo que eu falei até agora, a gente está falando do que envolvia acionista. As empresas também se financiam com crédito, pegam dívidas para fazer isso. E existe um mercado que, no Brasil, ainda 90% do crédito ainda se concentra nos bolsos dos bancos, mas existe um mercado que é muito crescente, ainda mais para empresas de médio porte, que é o mercado de capitais de crédito, onde as empresas acessam o mercado de crédito independentemente dos bancos, acessam diretamente os investidores. Então, a gente tem feito isso também. Tá? Explicação relativamente longa, não sei se ficou claro, quiser complementar. Acho que só complementar a sua pergunta do como foram os primeiros momentos de RGS. Né? Então, e eu vou tentar reforçar aqui o que é importante vocês na carreira, seja já como estágio ou profissional, que é importante vocês se atentarem. Né? Então, primeiro dia meu e do Guilherme, do dia que a gente pediu as contas no banco e saiu, a gente alugou um escritório de uma sala de tamanho dessa 2 mesas aqui, colocou um computador, comprou um computador, um de frente para o outro, e a gente começou a mandar e-mail para quem a gente conhecia, para tomar café e contar do que a gente fazia. Tão simples quanto isso. Então, o que foi importante nesse primeiro momento? A reputação que a gente criou. Desde o momento que vocês estão sentados aqui e você faz a brincadeirinha com o seu colega do lado que o outro te acha um bobão, isso vai contar sim, esse cara vai lembrar de você lá na frente. Então, muito do que a gente fez de transação ou cliente também vieram de colegas nossos da faculdade. Tá? Então, a impressão que vocês deixam desde o dia que vocês, na hora de manhã que vocês chegam aqui, a hora que vocês formam, e não é só na hora que você começa a trabalhar, né? É a trajetória toda que você tem. Então, a gente sempre prezou, a gente sempre ouviu muito em casa também, que é o seguinte, olha, preze pela sua reputação. Né? Então, a gente sempre buscou ser reconhecido por ser competente, dá para contar na gente, faz o trabalho bem feito, é confiável. Né? Então, isso foi muito importante, porque até o nosso primeiro cliente foi uma empresa da mulher de um dos sócios do BTG. Né? Então, o cara falou, vou indicar esses caras que vão cuidar da empresa da minha esposa. Então, o nível de confiança que você precisa ter é muito grande. Então, não é só o aspecto técnico, olha, esse cara é muito bom no que ele faz, é inteligente. Não, é como que você trata as pessoas do seu lado, como que você lida, né, no dia a dia, é super importante desde já. Né? E aí você precisa fazer de tudo, né, no primeiro momento. Né? Você precisa cruzar e cabecear. Então, é super interessante do ponto de vista empreendedor, mas é duro pra caramba. Né? Um pouco do combinado que eu e o Guilherme a gente tinha, né? A gente tinha ganhado dinheiro no banco e a gente falou, olha, por quanto tempo a gente topa ficar sem ganhar dinheiro? Né? Porque a gente vai montar um negócio, graças a Deus, até investment banking, business de serviço, você não precisa colocar dinheiro para montar um negócio, mas você não ganha. Né? Então, a gente combinou, olha, vamos ficar 2 anos trabalhando aqui, confortável, se a gente não ganhar um centavo. Né? Passaram-se 5, né? Que a gente não ganhou. Né? Mas a gente muito confiante ao longo dos anos, a gente não precisou rediscutir, olha, vamos mais 1, mais 2, não. A gente estava muito confiante no que a gente fazia, que a gente estava na direção certa, que ia dar certo. Né? Então, muito no começo foi entregar um trabalho ao cliente que a gente era atendido, que era muito indicação, né? Então, era quem conhecia, a gente indicava o cliente, óbvio, a gente ia tomar café para caramba, conversar com muita gente, mas era muito entregar um trabalho de excelência para o cliente e, obviamente, buscar gente para trabalhar com a gente que a gente achava que era de excelência. Então, a gente não queria ter trabalhando com a gente profissionais que a gente não admirasse. Sempre é importante você buscar alguém que é melhor que você. Né? Acho que foi perfeito. Vocês comentaram um pouco do middle market, né, que é o foco da RGS. Como que as peculiaridades desse middle market se diferenciam dos grandes bancos, das transações que vocês trabalharam? E quais são as dificuldades, vantagens e desvantagens também? Boa pergunta. E acho que as diferenças de mercado também fazem com que a experiência profissional de quem trabalha em transações de middle market seja diferente de quem trabalha em transações de maior porte. Tá? Então, normalmente, as empresas de menor porte, por definição, talvez elas tiveram menos acesso a recursos ou a profissionais ou tiveram menos tempo para desenvolver aspectos que são super importantes numa transação. Por exemplo, ter as finanças organizadas, certo? Ou ter uma empresa
cujos executivos não sejam os sócios. Tá? Então, o que acontece? Tradicionalmente, em transações de middle market, os sócios são os executivos e a empresa, às vezes, muito bem... normalmente, os principais empresários são muito bem intencionados. Acho que esse é um ponto super importante de falar, até porque no mundo onde hoje se pinta empresário como cara do mal, tá? Eu acho que aqui na Poli isso tem menos, mas o empresário tem um papel social absolutamente fundamental e o que a gente mais vê no dia a dia dos nossos clientes são empresários muito bem intencionados. Apesar disso, as empresas não conseguem... Assim, quem passa como empreendedor, principalmente, o foco do cara é sobreviver nos primeiros anos. Então, você ter um departamento financeiro com toda a contabilidade organizada, com todos os números absolutamente perfeitos, que você olha para trás, olha o número uma vez, você olha de novo e ele mudou. Ninguém consegue explicar por quê, mas mudava. Então, empresas grandes normalmente têm finanças organizadas, executivos que não são sócios. E qual que é a grande diferença disso? Quando você vai trabalhar com um empresário, que é o dono, e ele adoraria ter a segurança dos números, mas ele não tem, o teu papel passa a ter um papel muito maior em dois aspectos. O primeiro, na parte técnica de entender como é que eu vou fazer um investidor olhar para o número desse empresário e ter certeza que ele para de pé e transmitir confiança. Então, tem um lado técnico de você poder observar, entender se isso aquilo é defensável ou não é defensável. Obviamente, isso exige um tempo de preparação e de entendimento sobre o que significa aquilo, mas mais do que isso, e eu acho que esse é o ponto que o Renato colocou aqui no começo, e eu acho que a gente tende aqui na Poli a adorar o lado mais técnico e negligenciar o lado emocional. O teu papel com o empresário, como conselheiro dele, ainda, e aqui tem gente que está trabalhando na RGS aqui tão cedo quanto isso, e talvez já tenha tido a experiência de ter tido que conversar com o fundador de uma empresa, você com 1, 2 anos de formado, e transmitir uma segurança que às vezes você nem acha que você tem, mas que você deveria demonstrar a ele uma certa confiança de que, olha, a gente está no caminho certo. Então, esse lado psicológico, emocional, soft skills com empresários, esse é o típico trabalho que, numa instituição financeira grande, você só vai desenvolver com o quê? 6, 9 anos de carreira. Por aí. E numa boutique, provavelmente você vai se ver fazendo isso, talvez não como estagiário, mas eu acho que já como analista 1, a exposição que você vai ter com empresários e no momento de decisão mais importante da vida dele é real. E isso faz com que você tenha que desenvolver não só os skills técnicos da ótica financeira que a gente estava falando, como a tua habilidade de se comunicar com alguém que provavelmente vai ter 30, 40 anos a mais do que você, ou pelo menos uma experiência que você não teve, mas que vai olhar para você esperando algum tipo de suporte ou conforto de que você vai ajudá-lo. Tá? E isso hoje me fascina. Tá? Eu acho que como acho que todo politécnico, a gente passa a vida buscando o desafio, seja no começo da carreira mais acadêmico, né, mas muito em função de descobrir naquilo que você pode ser melhor, aquilo que você não é bom. Né? Então, se interessar por aquilo que a gente tem que desenvolver, e normalmente os soft skills é uma coisa que você acaba desenvolvendo mais tarde, acaba virando uma busca mais para frente na carreira de todos super relevante. E o efeito disso que a gente falou aqui de cultura, eu lembro que até eu entender o que é cultura numa empresa, quando eu estava não só na Poli, depois de trabalhar no banco, eu achava uma grande baboseira, gestão, quanta bobagem. E hoje, a duras penas, a gente vai aprender isso com o tempo. Tá? Então, isso vira um capítulo à parte aqui para falar um pouco sobre as diferenças entre cabeças de quem fez administração / quem fez Poli, mas só para não desviar do tema, eu paro por aqui. Quando a gente olha para o mercado de ações, assim, a gente vê um ciclo muito evidente. Então, sabe só, o Google, você joga Ibovespa, você vê a alta e a baixa. Daí, quando a gente olha para a IB, em ICM, esse ciclo fica muito exposto também. Então, a gente não tem um IPO na Bolsa há 4 anos. Daí, a pergunta é se vocês acham que o middle market brasileiro e boutiques de M&A também são muito impactadas por esses fatores macroeconômicos
E se vocês diriam que vocês são mais ou menos expostos a esses fatores do que os grandes bancos e outras áreas do mercado financeiro como o ICM? Acho que quando você pega o ICM, de fato é quase que binário, né? Então não tem oferta. O M&A ele acaba tendo, né? Então mas obviamente ele é afetado, né? Então quando você tem um momento onde você tem um ciclo de alta de taxa de juros não só no Brasil, mas no mundo inteiro, naturalmente você seca a liquidez, as empresas têm menos dinheiro para ir comprar, né? Ou então vão buscar retornos ou riscos muito menores pelo custo do dinheiro que você tem. Então, naturalmente, o mercado ele é sim afetado em todos os níveis, tá? Então, obviamente, acho que impacta mais o mercado de equity capital markets, impacta também o mercado de dívida e impacta também o mercado de M&A de maneira geral, né? Então, muito do que a gente fala na RGS nesse tipo de momento você tem que trabalhar o dobro para fazer o mesmo resultado, não tem jeito. A vantagem do M&A é que, de fato, é isso. Olha, o cara está mal das pernas, ele precisa vender a empresa, ou precisa vender uma divisão, né? O fundo que está capitalizado, ele entende que agora talvez seja um bom momento para comprar. Então, falar que não tem ciclo não é verdade, tem. Então, os juros altos atrapalha, mas o fator que mais atrapalha M&A não necessariamente é só os juros altos, tá? O tomador de decisão, o investidor, o comprador, até mesmo o vendedor, quando ele tem uma incerteza, por exemplo, política, ele adia a decisão, né? Então ele fala, olha, não sei se quem vai ser o presidente, então ele fala, vou esperar ter essa definição para voltar a comprar ou pensar em vender. Então, para a gente, o que mais afeta o mercado de M&A é quando você tem uma incerteza muito grande. Isso acaba acontecendo naturalmente a cada 4 anos, quando você chega ali próximo de uma eleição presidencial, por exemplo, o movimento de fusões e aquisições acaba caindo um pouco. E já passando pelo ICM, a gente viu que vocês abriram a área de mercado de capitais 2 anos atrás. Qual que foi a ideia por trás? Assim, explicar um pouco como está indo, se está tendo bastante emissão e explicar um pouquinho como funciona. Claro, acho que sempre o que a gente pensou na RGS, né, então a gente começou muito com a área de M&A, que era a nossa expertise inicial, mas o que a gente vê de oportunidade de mercado quando a gente fala de middle market, né, ele não se restringe apenas ao M&A, né? Então, naturalmente, quando a gente olha um horizonte no futuro da RGS, naturalmente você pegar o que um BTG faz, ele atende, ou então o BBA faz e atende uma grande empresa, a gente pode montar essas áreas para atender empresas familiares. Óbvio, nem necessariamente todas as áreas são aplicáveis. Então, o que acabou acontecendo em mercado de capitais em crédito é que, como o Guilherme falou, ainda no Brasil você tem uma concentração do crédito muito no banco, mas cada vez mais nos últimos anos, o mercado de capitais para crédito tem se desenvolvido e representado uma fatia cada vez maior do capital disponível para crédito, né? E um pouco do papel que a gente faz, né, essa área de debt capital markets, o que ela acaba fazendo? O que a gente faz é o seguinte, a gente chega para o empresário e fala, olha, você quer captar uma dívida via mercado de capitais? Eu tenho interesse em analisar. O que a gente faz? A gente vai ajudar ele a se estruturar, também tem todo um processo de estruturação, entender que tipo de operação faz sentido para ele, e o que a gente faz, a gente vai distribuir isso numa asset, até mesmo a área no próprio banco, o banco tem as assets dos bancos, family offices, então a gente estrutura a operação e distribui, né? Qual que é a diferença disso versus uma área de debt capital markets dos bancos? Primeiro, obviamente, a gente foca em transações menores. No nosso debt capital markets, a gente foca em operações de 40, 200 milhões de reais, que geralmente é o tamanho de operação que os empresários de empresas de middle market buscam, tá? A segunda diferença é que, naturalmente, essa área, dentro dos bancos, existe um conflito de interesse muito grande, porque muitas vezes o que o banco acaba fazendo, ele encartera, o que a gente chama de encartera a operação, ao invés de ele distribuir no mercado de capitais, ele mesmo faz a operação, coloca no balanço do banco, ganha dinheiro depois distribuindo por um outro preço para o investidor final. Então, você se coloca numa posição com o seu cliente, que é o emissor, né, que é a empresa que está buscando o recurso, uma relação que você está do outro lado da mesa, né? Então, você está buscando o que é melhor para o banco, não necessariamente o que é melhor para o empresário. E a gente não quer ter esse conflito de interesse, né? Então, o nosso papel é buscar aquilo que tem de melhor para o nosso cliente, que é o emissor. Então, a gente vai tentar estruturar a melhor operação e distribuir nas casas que forem recurso mais barato, recurso mais longo, assim por diante, tá? Então, é um papel muito parecido com o M&A, no sentido que a gente tem que ajudá-lo a se preparar, a estruturar o que faz sentido, né, e ajudar a distribuir no final do dia, que é trazer o investidor de crédito para comprar, e você tem que ir lá e vender aquela operação.
A RGS faz algumas transações com empresas internacionais. Eu queria saber como que as diferenças culturais, regulatórias entre os diferentes países acabam impactando essa facilidade de realizar essas transações, se impacta muito ou não, e como que vocês veem esse cenário? Você acha que dá para expandir mais internacionalmente, ou você acha que ainda tem muito mercado no Brasil que ainda é pouco explorado, que daria para crescer muito mais no Brasil? Historicamente, o investidor estrangeiro em transações de M&A ele é por volta de 20%, 30% das operações. Então, o que eu estou chamando de estrangeiro? É o cara que está vindo comprar pela primeira vez no Brasil. Então, às vezes, uma empresa estrangeira que já opera no Brasil, ela já entende de Brasil e ela, a gente não considera ele como esses 20%. Esse número, de certa forma, aumentou mais recentemente, até pela... Não porque o pessoal fala muito, não, agora o dólar tá alto, então está barato para o investidor comprar. Não, assim, essa explicação é péssima, porque o que importa é a relação do preço quanto que gera de resultado a empresa. Se o dólar subiu, as empresas brasileiras se tornaram irrelevantes no cenário global. Então, antes que uma empresa de 30 milhões de reais de EBITDA, hoje é peanuts no cenário mundial. Tá? Então, o estrangeiro se tornou mais relevante recentemente em função até deles serem mais acostumados a fazerem M&A e a proporção deles em relação aos locais aumentou sem que eles tenham efetivamente aumentado o volume de recursos em relação ao passado. Agora, qual que é o impacto disso regulatório? Tá? Fundamentalmente, como nossos principais clientes são brasileiros, né? Então, quer dizer, nossos clientes tradicionalmente são os locais e a gente ajuda, às vezes, investidores estrangeiros a entrarem como sócios. E aí está realmente a grande dificuldade, que normalmente o lado regulatório a gente gasta muito mais tempo dando conforto para o investidor estrangeiro de como operar no Brasil, do que significa, qual que é a dificuldade de entender Brasil, versus, efetivamente, a gente ter necessariamente que aprender a legislação da Europa para poder fazer uma transação. Tá? Isso é importante, é um aspecto técnico, que eu acho que não é uma barreira muito grande. Aliás, terceiros veem mais isso como uma barreira do que nós mesmos, como praticantes de M&A. Mas o que a gente mais enxerga é que quando tem um investidor estrangeiro que não conhece de Brasil vindo fazer uma transação pela primeira vez no Brasil, reduz muito a probabilidade dele fazer uma transação. Por quê? Porque entender da complexidade regulatória fiscal brasileira é algo bastante demandante. E complementando, né, acho que pegando mais a realidade de vocês, hoje já se falava na nossa época, e cada vez mais fundamental, assim, não faz sentido você não saber falar inglês. Né? Não dá para você ser um profissional do mercado financeiro de M&A brilhante em português e na hora que você começa a negociar inglês, você parece uma criancinha. Né? Então, o seu nível de inglês para conversar e você vai negociar termos técnicos tem que ser super alto. Né? Então, não existe mais espaço, eu acho que isso eu estou falando algo óbvio. E outro ponto é esse lado cultural. Né? Primeiro que, no Brasil, a gente tem várias culturas. Então, até a gente, como o nosso cliente ele é um empresário familiar, a gente entender o cliente, como que ele vai querer negociar, às vezes o cliente negocia com você, né? Já é um desafio grande. Quando você traz esse cliente que tem uma cultura brasileira e você coloca ele de frente com um gringo de um cara de qualquer outro país, você saber como conduzir isso, né, e interpretar o que é uma negociação de um americano, uma negociação de um indiano, uma negociação de um francês, é completamente diferente. Né? Então, ter essa possibilidade de experienciar isso e saber lidar, o mais importante é você saber que a reação que aquele profissional está tendo de um outro país, não ache que você sabe que aquela reação ela é algo igual que é no Brasil. Né? Então, eu já tive a experiência de uma transação onde o meu cliente ele tinha uma expectativa de preço de 125 milhões de reais, aí eu recebi uma proposta de um britânico de 400, aí o nosso cliente falou, olha, Renato, dá aquela batidinha só para a gente não parecer que a gente quer demais, porque o cara está 4 vezes acima o preço. Né? E a gente foi lá e pediu 450. Aí o gringo falou, olha, eu estou fora da mesa porque 450 eu não consigo chegar, muito obrigado pela oportunidade de tudo ir embora. E a gente perdeu o negócio. Né? Porque um pouco era o seguinte, a gente queria ter passado uma percepção para o comprador de que se eu aceitasse de primeira o preço dele,
Então, talvez ele estivesse pagando muito caro. Então, a gente queria pedir uma coisa a mais, porque o perfil nosso brasileiro a gente acha que tem que fazer isso. Mas o britânico não. Ele acha que se você não chegou no preço dele, se você quer mais, então, olha, não está bom para ele. Então, e, óbvio, não foi só por isso que a transação não saiu, mas levar isso em consideração e tentar entender, e hoje, como o Guilherme falou, acesso à informação você tem tudo. Você vai negociar com um britânico, você bota no chat GPT e pergunta como é que, culturalmente, eu deveria me ajustar. Então, hoje não tem desculpa mais, né? Mas tem essa realidade, sim, e acho que o fato da gente ter tido a experiência, porque tem muitas boutiques que os profissionais não tiveram a expertise ou a experiência de trabalhar em transações internacionais, e até, às vezes, ficou com receio de negociar com um estrangeiro, assim por diante. E isso foi a nossa realidade nos bancos, né? Seja na época do UBS, na época do JP Morgan. Então, a gente passar também para o time um pouco essa tranquilidade e expor o time a isso, deixa o time também confiante na hora de você negociar com um estrangeiro, porque muitas vezes é diferente, né? Então, você não pode ficar receoso ou com medo de negociar porque você está negociando com um profissional em outra língua. Perfeito. Acho que uma última, e aí a gente abre para as perguntas, seria mais uma dica da parte de vocês para quem quer entrar no mundo de M&A. Então, quais características vocês mais valorizam? Como vocês mesmo fazem para reter os talentos lá dentro? Acho que essa é uma boa pergunta para todo mundo aqui que está muito interessado na carreira. Puxa, essa é difícil, porque cada um tem seu lado pessoal que, por exemplo, seria a dica que eu daria para mim mesmo se eu tivesse de novo buscando, porque todos, não sei se todos sabem, eu fui trabalhar com M&A no JP Morgan. Eu fugi do M&A para fazer private equity no BTG, porque eu não aguentava mais fazer M&A, achava que aquilo era um negócio que não era para mim. E depois de 3 anos eu voltei a fazer M&A e hoje eu adoro fazer M&A. Tá? Então, quando a gente olha um pouco para o que é a dica para cada um, assim, eu acho que primeiro, como vocês estão fazendo aqui, vir se informar e principalmente se conhecer bem e ter pessoas, aliás, até mais, ter pessoas que te conheçam bem e conversar a respeito do que é o seu perfil e ter paciência no crescimento da carreira, mesmo em M&A, a gente vê muita gente querendo, em 1 ano, resolver a vida dele financeiramente. Cara, essa carreira, felizmente, paga super bem, puta, maravilhoso, mas o mais interessante é você se ver num local onde a tua curva de aprendizado sempre seja muito, muito inclinada. Tá? E aí, erros que eu cometi, não sei, o Renato depois fala a experiência dele, eu sempre fui aquela pessoa que não procurava, seja na parte acadêmica, não, eu terminava a aula, legal, aprendi aqui, legal, fechava e ia embora, não falava com o professor nem nada, ia para casa, ia estudar sozinho, me virava tudo sozinho. Ou depois eu achava alguém que ia conversar com o chefe para entender que momento de carreira ele tinha, quais são os problemas que ele precisava desenvolver, e falar com alguém para discutir onde é que estão os desafios. Eu também não falava, ficava quieto, e eu optava de mudar de instituição e mudar de carreira antes de conversar com alguém da própria instituição que a gente tem. Então, quando a gente mais vê hoje, olhando agora hoje como empresário, é você conseguir ter a liberdade com as pessoas que estão trabalhando com você. Então, no caso, vocês indo trabalhar num local e criarem a habilidade de conversar com quem está gerindo o trabalho de vocês e ter transparência e criar uma relação de confiança, acho que esse é o fator talvez mais importante, porque se vocês não criarem uma relação de confiança com quem está trabalhando e prezando pela carreira de vocês, e um bom gestor é aquele que olha para quem está trabalhando com ele e consegue enxergar o potencial e ter essa transparência no dia a dia, isso faz uma diferença, sim, brutal. Então, às vezes você pode até avaliar o seu gestor, se eventualmente ele pode não ser um cara que tem esse tipo de cabeça, aí troca rápido, né? Mas não precisa trocar de instituição, troca de conversa com outro gestor, até para buscar alguém e não precisa ficar parecendo que eu sou pidão ou que eu estou querendo olhar muito mais para mim, não, porque para a empresa é bom que exista a relação de confiança, a relação de planejar junto seja o estagiário, o analista, seja quem for, o longo prazo. Então, quando eu olho para mim, o meu erro foi justamente
tomar a decisão sozinho para tentar resolver meus problemas antes de conversar com as pessoas que estão na instituição. E isso eu vejo que hoje, no meu time ou na empresa, eu vejo que a busca por ter esse tipo de relação de confiança é um dos maiores promotores de desenvolvimento pessoal, tanto de quem está gerindo, de quem está sendo gerido, quanto da empresa. Tá? E isso, espero não estar aparecendo na cabeça de vocês algo muito etéreo do que isso significa, mas espero que vocês possam buscar isso o mais rápido possível, essa relação com quem vocês estiverem trabalhando, que isso é absolutamente fundamental. Complementando, o M&A não é uma carreira fácil, né? Aliás, se você, no momento da vida agora, buscando algo fácil, saiba que você já está errando, né? Então, obviamente, M&A, nada que você vai fazer na sua vida vai ser fácil. M&A é mais difícil que o resto. Tá? Então, acho que, como o Guilherme comentou, você trocar uma ideia com o seu colega do ano acima, que trabalha com M&A, e a pergunta que você tem que fazer para ele também é o seguinte: você acha que eu vou me dar bem em M&A? Né? Porque, e você tem que ter uma relação transparente com aquela pessoa, porque aquela pessoa fala, não, vai dar tudo certo, vai lá, e só para te agradar, também não é essa a resposta que você quer ouvir. Né? Tem gente que tem perfil, tem gente que não tem perfil. Né? Como para tudo, tá? Tem gente que tem perfil para M&A que não tem perfil para asset, e assim por diante. Então, ter esse tipo de conversa é importante, então acho que é um ponto número 1. E o segundo é, vá trabalhar no lugar que você admira as pessoas que você trabalha. Eu lembro que eu estava na Poli, eu, conversando com um cara do ano acima, falando, não, eu estou trabalhando num lugar que lá eu sou o cara mais inteligente, puta, é muito legal. Eu falei, pô, você está no lugar errado. Você tem que estar no lugar que você acha que você é o cara mais burro, que você está aprendendo pra caramba. Então, eu lembro, antes de ir para o BES, eu não comentei aqui, mas o primeiro estágio que eu fiz, depois que eu voltei para o Brasil, eu tinha um colega do ano acima que ele trabalhava num banco francês e falou, Renato, puta, vem trabalhar aqui, você voltou da França, fala francês, é mais tranquilo, porque você ainda está no 3º ano da Poli. E o meu processo de decisão falou, legal, vou lá. E aí o que me frustrou foi, aliás, todos os meus colegas eram bem formados, caras da Poli, caras da GV, caras da FE, gente boa. Mas toda sexta-feira a turma ia jogar na Mega Sena. Tinham 2 problemas isso. Tá? Então, o problema é que é o seguinte, primeiro, eles, do ponto de vista financeiro, já entendiam que eram derrotados financeiramente, já não estavam no lugar certo, então a solução financeira para eles ganharem dinheiro era jogar na Mega Sena. Então, isso para mim, eu falei, cara, o cara já se considera um derrotado. Ele olhava os colegas deles que estavam, por exemplo, no BS Pactual, no JP Morgan, esses caras são feras. Eu falei, pô, cara, como assim? Essa turma aqui se considera já segunda linha, o derrotado. Eu tomei a decisão de sair por culpa disso. Tá? Então, você buscar estar num lugar onde as pessoas são ambiciosas, estão querendo construir, vai influenciar demais vocês. Se vocês forem trabalhar com caras acomodados, que não estão dispostos a aprender, não estão querendo ensinar, você também vai ficar acomodado. Né? Então, eu acho que você, na carreira, no momento que vocês estão, vocês já tomaram uma decisão muito certa, que é o seguinte, vocês tomaram a decisão de vir para a Poli. Né? Vocês não tomaram a decisão, era fácil você talvez ir para uma faculdade um pouco mais fácil. Né? Vocês tomaram a decisão de estar aqui. E tem que ser contínuo isso. Quando vocês forem buscar uma decisão profissional, façam vocês também a entrevista das pessoas, e não só ser entrevistado. Né? Busquem entender. Pô, quando eu fui entrevistar no BS Pactual, tinha um cara que hoje é o CEO do banco, lá, o Christian Fleming. Cara, a entrevista que esse cara fez comigo, eu achei, esse cara é brilhante, eu quero trabalhar para esse cara. A minha decisão de ter mudado para o BS Pactual era porque eu queria trabalhar com aquele cara. Isso é muito importante. Então, busquem trabalhar com pessoas que vocês admirem. Tá? A gente vai abrir para perguntas agora. Se alguém tiver alguma pergunta, levantar a mão. Opa, alô? Bom dia, obrigado pela palestra, foi muito enriquecedor para todos nós. Queria falar um pouco sobre o ponto que vocês falaram, que no começo da estratégia de vocês, um dos principais problemas para fechamento de deals era a questão do financeiro, que às vezes não batia alguns dados, e eu, vendo também algumas entrevistas de vocês, eu entendi que o grupo também já criou especialistas que já tratam dessa questão. Então, eu queria entender quais são os novos principais problemas que a RGS tem, visto que esse risco já tem sido mitigado. Obrigado.
Vocês são gêmeos também? Ah, não são só os dois aqui. Na minha época de escola, tinham 5 na nossa célula, 5 pares. Mas legal, ótima pergunta. A gente, no passado, olhando um pouco dessa situação, a gente, em 2019, montou uma área interna justamente para poder antecipar esses eventuais problemas financeiros que as empresas poderiam ter. Estou longe de satisfeito que a gente tenha resolvido, não em função da gente não conseguir resolver o problema, muito em função do prazo. Tá? Então, hoje a gente... Cara, tem até um politécnico aqui que a gente trouxe para ser nosso sócio, o André Levi, aqui, que trabalhou também com o M&A, depois voltou para a sociedade como um cara para desafiar muito o Renato e eu nisso. A gente discute o tempo inteiro inteligência artificial, formas da gente fazer o trabalho de forma mais eficiente. Tá? Não que, aí o Renato é muito contraponto meu nesse ponto sobre, cara, se a gente deveria buscar eficiência ou crescer receita, mas, ao mesmo tempo, a gente vê muito, nesse aspecto, esperaria muito rápido das empresas resolverem os seus problemas de organização de números. Tá? Isso parece ser um problema assim, muito corriqueiro que ainda não foi resolvido. Tá? Então, eu não acho que vai ser a RGS que vai buscar resolver esse problema, tá? Mas naquilo que isso for se tornar um diferencial competitivo para a gente, se for entre um cliente entrar dentro de casa e ele está pronto para poder fazer uma operação porque os números dele são muito bons, a gente conseguir ser rápido nisso faz sim muita diferença. Tá? Então, esse equilíbrio onde a gente vai buscar ter essa velocidade e resolver os problemas da empresa ser do nosso lado versus ser do lado da empresa, acho que essa discussão constante que a gente tem, mas eu não tenho resposta para isso. Tá? Mas é um ponto relevante hoje, especialmente no middle market. Tudo bem? Obrigado, Gui e Renato, pela palestra. Eu queria saber um pouco sobre a perspectiva do empreendedorismo, assim, da formação da RGS. Como vocês fizeram e têm feito para transicionar a reputação de vocês, enquanto profissionais, para a construção de uma placa da RGS? Tanto de uma perspectiva de prospecção de compradores, quanto de relacionamento de nurturing com o perfil ideal de compradores. Ótima pergunta, Fernando. Quer responder? Não é fácil. Tá? Eu acho que, invariavelmente, numa empresa de serviços profissionais, que a gente é e provavelmente continuará sendo por um bom tempo, a associação da reputação do profissional que está prestando o serviço com a reputação da empresa, ela é enorme. Então, hoje, o maior cuidado que a gente tem é com que, hoje já não somos só nós 2 sócios, somos 9 sócios, né? e vários em formação, mas a associação da reputação desses futuros sócios da empresa com a forma que eles conduzem a relação com o cliente, com a forma como eles dão o seu advice para os clientes, essa normalmente é a preocupação número 1 nossa com relação à formação da imagem da sociedade. Tá? A dissociação disso da característica minhas ou do Renato, isso já vem acontecendo há algum tempo. Tá? Então, a empresa já tem diversos clientes que não têm a menor ideia quem são Renato e Guilherme, e tem muito mais associação à RGS àquele sócio que conduz o negócio com ele. Mas a gente ainda tem sempre uma discussão de como é que a gente sai de uma associação que é das pessoas para a marca e vir do contrário, da marca para as pessoas. Né? Então, a gente acha hoje que no mercado, principalmente do que a gente está conversando aqui, do nível de entrada das pessoas entenderem da RGS como uma casa que defenda o aprendizado e o desenvolvimento rápido de quem entra dentro como funcionário, eu acho que essa reputação a gente vem conquistando já há algum tempo, talvez menos do que a gente pretende, até acho que um dos objetivos nossos também aqui nessa conversa é buscar ter mais isso. Então, quer dizer, a compreensão de quem está buscando começar uma carreira no mercado financeiro, entender que a RGS não só significa ser uma casa de fusões e aquisições de middle market, mas sim um ambiente onde os profissionais crescem rápido. Tá? E, obviamente, inclusive aqueles que a gente não quis dar continuidade estão extremamente bem empregados, porque o mercado enxerga que a gente forma bem profissional. Né? Então, eu acho que esse é o tipo de reputação que a gente gosta de buscar. Tá? Mais do que necessariamente um brand awareness ou algum tipo de marketing
até pensando nos clientes. Acho que a gente pensa muito mais até como é que a gente transmite a nossa reputação de formação de pessoas dentro dos nossos futuros profissionais. Acho que isso é até mais importante, por enquanto, no médio prazo, do que buscar ter uma reputação de marca para cliente necessariamente. Acho que a gente já conquistou, acho que desde o momento que a gente montou a RGS, todos os profissionais que vieram trabalhar com a RGS desde o dia 1 eram caras muito bons. Tá? E a gente foi rigoroso no filtro e na exigência no dia seguinte dentro da RGS. Porque é isso que faz com que você consiga cada vez mais atrair gente melhor. Se você baixa a barra vai baixar mais rápido ainda. Então, a gente faz muita questão de ser super seletivo no perfil de profissional que a gente já tem. E, naturalmente, quando você vai dentro do mercado financeiro hoje, a RGS já é bastante tempo reconhecida como um puta de um formador de gente boa. Né? E isso orgulha muito a gente busca muito isso. Tá? Então, desde que a gente montou a RGS, no primeiro ano de analista, desde o primeiro estagiário que virou analista, a gente manda para fazer o mesmo training que os bancos gringos mandam para Nova York. A gente manda também. É caro, cada vez com o câmbio do jeito que está, é caro, mas vale muito a pena, porque hoje, 12 anos depois, a qualidade dos materiais, a qualidade dos modelos, a qualidade da planilha que é exigida interno é muito mais alta, porque todo mundo passou por aquele tipo de treinamento. Né? Então, faz com que cada vez a barra suba mais. Então, e para a gente acredita que a reputação, talvez esse seja um caminho mais longo, né, do que você fazer um marketing, colocar aqui na Poli uma placa bacana, mas esse boca a boca do o cara que trabalha na RGS, que era isso, puta, esse cara aqui que está na Poli, o cara trabalha na RGS, o cara é bom, vai atrair outros caras bons também. Então, é um pouco isso que a gente acredita. Bom dia, meu nome é Bruno. Muito obrigado pela palestra. Eu queria tirar uma dúvida se vocês veem alguma vantagem ou desvantagem de vocês terem escolhido fazer engenharia ao invés de economia ou administração, que tem a ver com o ramo que vocês seguem. Posso responder essa? Estava louco para responder essa. Eu não vou falar das vantagens, tá? Porque a vantagem está todo mundo aqui sai falando, gargarejando de que é bom na Poli. E é verdade. Tá? Então, acho que assim, o processo de passar pelo biênio, o processo de passar essa lição de humildade que é você passar pela carreira de engenharia é super importante, tá? Então, mas eu acho que gastar tempo nisso acho que é um desserviço. Acho que a gente tem que entender o seguinte: como é que vocês vão passar na entrevista na frente do cara da GV, na frente do cara do INSPER, na frente do cara que não fez engenharia, tá? E eu acho que eu falo isso porque eu tenho sócios hoje que vieram do mundo da administração que eu aprendo até hoje com esses caras. Tá? Então, o que é que faz diferença de quem não fez carreira de engenharia? Tá? Por um lado, o engenheiro tem uma predileção de querer entrar no mínimo detalhe e ficar parado para resolver um problema até ter a solução perfeita daquele problema. Tá? Isso até está mudando bastante com um pouco dessa cultura do empreendedorismo em startup, que, não sei, recomendo todos lerem aquele livro do Lean Startup, que é a startup enxuta, sobre como você itera, testa hipóteses, itera e você melhora o seu negócio. Para engenheiro, isso cola muito bem, tá? Para você entender como é que é a mentalidade de empresa, mas tomar decisões com poucas informações... Cara, para mim foi um dos aprendizados mais difíceis que tem, porque eu sempre, como engenheiro, quero ter certeza da resposta que eu estou querendo ter. E quem vai para outras carreiras, como administração, ou mesmo quem vem do direito e vai trabalhar com investment banking, às vezes essa não necessidade de ter certeza absoluta daquilo que você está resolvendo faz com que o cara caminhe mais rápido e adote um pragmatismo, mesmo dentro de incertezas, muito maior. Tá? Então, acho que esse é um ponto que, pelo menos pessoalmente, como engenheiro, me travou mais em determinadas circunstâncias versus um administrador. Saber que, às vezes, daria para ter uma resposta, porque o trabalho do engenheiro é investigar a fundo o problema, às vezes você tem que parar, não dá para ir 100% para resolver no último detalhe para você poder tomar uma decisão. Às vezes você tem que tomar uma decisão e aprender com o tempo. Tá? Então, acho que esse é um aprendizado importante.
Eu vou falar mais um, aí se você quiser complementar. O outro, eu acho que tem conceitos, isso para mim é uma teoria ainda em desenvolvimento, tá, minha, mas o trabalho que a vida acadêmica, seja de engenheiro, eu estou falando de maneira geral, tá, mas a gente aprende gestão muito tarde, tá? Mas a vida acadêmica que a gente passa aqui na Poli é uma que ela tem um ciclo curto. O que é um ciclo curto? Você, na pior das hipóteses, é um semestre. Mas, normalmente, entre você aprender um conteúdo e você fazer uma prova, são semanas. Então, um ciclo de feedback contínuo que você aprende alguma coisa, aplica, faz a prova e você aprende. A vida profissional, normalmente, não é assim. Aliás, deveria ser mais assim. A gente deveria buscar mais feedbacks contínuos de velocidade mais curta do que acontece na vida prática. Então, por exemplo, você ficar bom como profissional de M&A, dado que o ciclo de M&A é longo, você vai demorar 12 meses, 9, 18 meses para fazer uma transação, e a quantidade de transações que você vai fazer ao mesmo tempo vai ser menor, o tempo de aprendizado é muito mais longo. Diferente do que você fazer um curso, você está fazendo, sei lá, 32 créditos, divide aí por 4 créditos em média, você está fazendo, sei lá, um número de matérias que você tem aprendizado e ciclos contínuos rápidos. No M&A, o ciclo é longo, e a maior parte das carreiras profissionais, os ciclos são longos. Tá? E isso é um problema, porque o aprendizado começa a ficar longo e, às vezes, pode ser frustrante. E aí, o pior, você acaba por mudar a sua postura, à medida que você vira um cara júnior na empresa, que tem cara que sabe mais do que eu, então eu faço o que ele me manda. E para de refletir. Tá? Então, isso é péssimo para uma carreira, e aí eu acho que, na engenharia, acho que talvez você busque mais a ter as respostas, mas entrar num ciclo que você... já que eu só vou aprender daqui a 3, 4, 5 anos e tem alguém que sabe mais do que eu, questionar menos, isso é ruim. Tá? E aí, traçando um paralelo na administração, o que o cara da gestão tem que normalmente tem ciclo mais curto? Tá? É o próprio processo de gestão. O que é o processo de gestão? Você identificar um problema, tentar resolver esse problema, ver se deu certo e atuar em cima dele. Só que para você enxergar problemas, seja qualquer coisa que você for fazer, propor soluções e executar aquelas soluções e ver o resultado, aquilo normalmente é o papel do gestor, não é o papel do estagiário, não é o papel do analista, você deixa isso para acontecer mais para frente, e eu acho que isso é uma grande besteira. Eu acho que você poder ter a atitude de entender, buscar, você vai errar no começo, qual que é o problema? Você vai falar que o problema é A, e aí alguém que tem mais experiência, você fala, não, o problema aqui não é A, é B, mas o fato de você ter tentado resolver aquele problema, buscar resolver, entender se funcionou ou não, e continuar esse ciclo com alguma frequência, esse é um tipo de aprendizado de ciclo mais curto, que pode ser semanas, meses mais curto. E isso é um tipo de coisa que eu vejo no mundo profissional, todo mundo deixando para fazer isso muito tarde. Eu estou passando por isso agora, até forçado pelo Levi aqui, que é também politécnico. Eu estou aprendendo a fazer isso agora. Devia ter aprendido isso há muito tempo atrás. Então, não deixar fazer isso, acontecer isso tarde demais na carreira é um ponto importante. E, para complementar o Guilherme, algo que eu, quando eu vinha na Poli aqui, eu vinha de camiseta, bermuda, não tomava banho e gostava de mostrar que eu estava dormindo e cheguei. Não se preocupava com o cara que vem da GV e do INSPER, o cara já chega na entrevista, tudo olhar. Você acha que o cara se vende muito bem, né? Então, saber se vender é importante, pessoal. Não adianta, não, eu fiz Poli, eu sou tecnicamente, o cara vai saber que eu sou bom. Não é suficiente você ser bom. Você tem que sim saber se vender e se portar nos momentos. A gente achava, não, era ridículo, você precisa ter um puta de um escritório na Faria Lima. Precisa. O cliente, ele de fato liga para essas coisas, né? O cara que vai entrevistar vocês vai sim, se você ficar na cadeira assim na entrevista, o cara não vai gostar. Então, a postura, como você vai se vender, a gente não aprende muito aqui na Poli, né? Então, buscar também saber se vender os seus diferenciais vale para a vida, não só para a entrevista. Tá? Então, é algo que a gente achava até besteira no começo, né? Falar, não precisa de um puta do escritório. O cliente liga. E não precisa buscar na GV isso. Isso aí, o americano faz isso muito bem, né? Então, assim, como você fazer seu pitch pessoal
isso é absolutamente fundamental hoje, tá? E dá para aprender rápido. Então, é bem relevante. Primeiramente, muito obrigado, senhores Guilherme e Renato, pela palestra, foi muito boa. Mas sobre a carreira de vocês, o que vocês acham que diferenciou os senhores em relação aos seus outros colegas de banco de perceber a necessidade do middle market e realmente se aproveitar disso? Primeiro, não precisa chamar de senhor, não, pelo amor de Deus. Não, ótima pergunta. Se eu for transparente com vocês, a gente não tinha a menor ideia. Tá? Então, quando a gente montou a RGS, aliás, se a gente tivesse pensado demais, a gente não teria feito. Tá? Com 27 anos, montar uma boutique de M&A para atuar no middle market do Brasil tem que ser louco. Né? Hoje, legal a história. Mas, de certa forma, o que a gente via era que, de fato, tinha pouca gente fazendo e tinha uma certa necessidade e tinha menos concorrência. Tão simples quanto isso. Né? A gente estava lá no banco, o pessoal também não achava que a gente ia concorrer com eles. No final, o banco acabou indicando muito cliente para a gente. E a gente é uma luta constante nossa dessa questão de não ser reconhecido como qualquer outra boutique. Né? Então, quando comparam a gente com outra boutique, até hoje incomoda demais, porque a gente sabe que a gente tem um time de excelência muito acima. Então, essa é uma luta constante. Né? Então, qualquer um hoje consegue montar. Não tem barreira de entrada nenhuma você montar uma boutique de M&A. Agora, quero ver você passar por 5 anos, ter time de mais de 30 pessoas, focado em gestão, construindo uma franquia, é outra história. Né? É muita resiliência acima de tudo. Acho que o principal diferente não é que a gente montou uma estratégia sensacional, imbatível. Muito a gente está buscando trabalhar na estratégia cada vez mais hoje. Mas no começo é resiliência pura. Tá? É focar, baixar a cabeça e trabalhar pra caramba. Como a gente tem tempo limitado, só depois a gente... Acho que tem nossos contatos, ou a gente passa nossos contatos para conversas aí individuais ou conversas subsequentes. Mas esse é o tipo de assunto e a gente se motiva muito em falar sobre esses temas, principalmente para quem está no momento de vocês. Tá? Então, nos procurem, a gente gosta disso. Às vezes não dá para atender todo mundo, mas a gente se esforça para atender o máximo possível, porque é um momento absolutamente crucial na carreira de vocês, da vida de vocês. E tomar decisões sem suporte, sem informação, levam a consequências que a gente viu. Caras brilhantes da Poli escolhendo carreiras sem orientação ou sem buscando, e o cara fica estagnado. Você, obviamente, tem que escolher quais são os parâmetros que você vai avaliar a vida de uma pessoa. Né? Quem sou eu para dizer isso? Né? Mas eu acho que, quando a gente olha carreira profissional, normalmente você tem vários parâmetros que você pode usar em função disso. E você vê pessoas brilhantes, mal orientadas, ficando estagnados na carreira. Se são felizes ou não são felizes, é outra discussão. Acho que isso aí está muito mais no âmbito pessoal, nem eu, quem sou eu para discutir aqui. Mas eu acho que existe sim uma correlação entre, principalmente quem buscou fazer o caminho da engenharia e buscar ter uma carreira super bem realizada, seja qual for isso a tua definição, isso é super importante. A gente sabe o efeito de um bom aconselhamento nisso. Falo eu que tive a sorte de alguém ter me colocado no caminho certo. Cara, sorte. É um fator importante para caramba, mas dá para diminuir o fator sorte em função de escolhas, de conversas e por aí. Perfeito. Bom, muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada, Renato. Foi ótimo. Para todos, vai ter um coffee break agora. E é isso. Obrigada por estarem aqui. Obrigado a vocês, pessoal.